Amados irmãos, graça e paz. Graça e paz, irmã. Amém. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Colossenses, deixasse aí aberta. Hoje é o dia que nós vamos vasculhar um livro em uma hora. E nós estamos fazendo isso nas cartas de Paulo. Quando você achar Colossenses, deixa ele guardadinho aí. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre esse livro de Colossenses. Irmãos, nós estamos fazendo uma espécie de revisão dos livros do bloco que a gente pode chamar de cartas de Paulo. As cartas de Paulo na Bíblia, elas estão organizadas da maior para menor, das cartas às igrejas às cartas pessoais. Está organizado? Está. Só que essa organização, ela não favorece a compreensão daquilo que foi escrito, sobretudo a compreensão, o avanço da teologia de Paulo. Para você ter uma melhor compreensão das cartas de Paulo, a melhor ordem é a que é sugerida pelas viagens missionárias. Aí, nesse sentido, muda um pouco a ordem. A primeira carta, Gálatas, nós já vimos essa carta. A carta de alforria do cristianismo de dentro do judaísmo, onde ele fala sobre a importância da fé. Já falamos sobre 1º e 2º Tessalonicenses. Tessalonicenses, eles tinham um problema muito simples, que era a questão da volta do Senhor. Até quando o Senhor voltar, o que é que a gente vai fazer? Então, em tese, essa era a questão principal dos Tessalonicenses. Nós falamos sobre 1ª e 2ª Coríntios. 1ª Coríntios, uma carta a uma igreja problemática. Vimos aqui como é polêmica essa carta. 2ª Coríntios, uma carta muito autobiográfica de Paulo. Paulo fala muito sobre a sua própria vida e ainda reforça algumas coisas que ele já havia falado aos coríntios. Na quarta-feira do mês passado, falamos sobre Efésios. Efésios, a gente pode falar que é a carta da igreja, a carta da união da igreja. Nos capítulos 1 a 3, a gente vê a formação doutrinária do corpo de Cristo. No capítulo 1, dos versículos 3 a 12, a gente vê a ação de Deus na formação desse corpo, a ação de Cristo na formação desse corpo, e ali Jesus Cristo é chamado de o amado, e vimos a ação do Espírito Santo na formação desse corpo. Segue a doutrina chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação, até a questão do capítulo 3, onde ele já começa a fazer algumas ligações práticas acerca da aplicação da doutrina da salvação. No capítulo 4 fala sobre a unidade da igreja. Na primeira parte do capítulo fala sobre aquilo que nós individualmente podemos fazer para essa unidade. Na segunda parte do capítulo fala sobre tudo aquilo que todos nós devemos fazer para manter a unidade da igreja. No final do capítulo 4, capítulo 5 e 6 fala sobre questões práticas, como aplicar a questão da salvação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, começando dentro de casa, no relacionamento conjugal, com os filhos, no trabalho. E no capítulo 6, a questão da batalha espiritual, onde lá Paulo orienta a que vistamos a armadura. Falamos sobre tudo isso na quarta-feira passada. Hoje, nós vamos falar sobre Colossenses, uma das cartas que Paulo escreveu na prisão em Roma. Logo no primeiro versículo você vê que a autoria é de Paulo, é uma carta em que ele se identifica. O destinatário, a igreja, num lugar chamado Colossos, uma cidade na Ásia Menor. E em um segundo nível de audiência, a todos os crentes em todos os lugares. Uma carta que foi escrita entre 60 a 61, durante a prisão de Paulo em Roma. Agora, irmãos, uma coisa interessante, trago aí o mapa para que você possa ver mais ou menos aonde é Colossos. Essa igreja de Colossos não foi plantada por nenhuma viagem missionária de Paulo. Ao que tudo indica, essa igreja ela foi implantada por um servo fiel, um ministro
companheiro de Paulo chamado Epáfras. Essa cidade aí, Colossos, ela está distante de Éfeso. Éfeso é mais ocidental, Colossos é mais oriental. Colossos ainda está naquilo que é chamado Ásia Menor, hoje Turquia. Éfeso no seu lado mais oriental, aí sendo praticamente banhada pelo restinho do Mar Egeu, aí Éfeso. De Éfeso até Colossos tem aproximadamente 175 quilômetros. Essa cidade, Colossos, foi uma cidade muito importante no passado. Do ponto de vista administrativo, foi uma grande potência, uma província romana, uma província de governo romano na Ásia Menor. Só que aconteceu um problema com essa cidade, aproximadamente em 61 depois de Cristo, houve um violento terremoto e essas cidades aí, sobretudo Colossos e Herápolis, todas essas cidades foram afetadas e elas começaram em uma espécie de declínio e chegou quase a desaparecer totalmente. Mas ela foi, digamos assim, refeita, ao que tudo indica, na escrita da carta, ela mantinha a sua vivacidade. É possível que a igreja naquele lugar tenha sido implantada por Epáfras. Nós vamos ver logo aqui no capítulo 1. Irmãos, essa igreja aí em Colossos é uma igreja que a sua totalidade ela é praticamente gentílica. Você não tem judeus aí. E o que é que vai acontecer? Eles vão sofrer a cultura do local. E Paulo vai escrever para alertar os irmãos de Colossos sobre algumas dificuldades, digamos assim, teológicas e doutrinárias que esses irmãos estavam enfrentando. Os estudiosos dizem que eles enfrentavam uma coisa chamada heresia colossense, que é uma mistura de conceitos. Eles misturavam o judaísmo com o gnosticismo, com o paganismo das religiões de mistério grega, com a filosofia grega, muito provavelmente a influência de Epicuro. Coloque tudo isso no liquidificador e tente colocar dentro da igreja, misturando com o evangelho de Cristo. Essa era a grande dificuldade que esse povo estava passando. E Paulo vai escrever essa carta para alertar, sobretudo, a esses irmãos, fortalecendo eles na fé, mas também colocando os pingos nos is, dizendo que Jesus é superior a todas essas questões. Jesus é superior ao legalismo, Jesus é superior ao filosofismo, Jesus é superior ao misticismo, Jesus é superior ao ostracismo, tudo que é ismo. Jesus é superior, ele é maior do que tudo, do que todas as coisas. Nós vemos aí que Paulo nunca tinha ido a Colossos. É provável, os estudiosos dizem que essa igreja foi implantada por Epáfras e outros que foram convertidos, sobretudo na terceira viagem missionária de Paulo. Ela sofria a questão do relativismo religioso, onde muitas pessoas tentavam combinar esses elementos que eu já falei, à questão da doutrina cristã. E aí Paulo vai afirmar a supremacia, vai afirmar a preeminência e a suficiência de Cristo. Qual é o propósito principal dessa carta? Você está com sua Bíblia aberta aí? Amém? O propósito principal dela é combater erros da igreja, nesse momento, e mostrar que tudo aquilo que os crentes em Colossos precisavam, eles haveriam de encontrar em Jesus. A chave principal de Colossos, aí do texto de Colossenses de Paulo, o versículo principal, aquele versículo que resume toda a carta em um versículo ou dois, é Colossenses no capítulo 2, os versículos 9 e 10. Se você veio com lápis, esse é o texto digno da bolinha, né? Aquele texto que a gente marca assim.
Se você veio aí com o seu celular e pode marcar no seu aplicativo, marque. O texto que resume a teologia de Colossos é essa: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Mais uma vez, olha que coisa linda. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, com Cristo nós temos tudo o que precisamos. Amém? Aí, irmãos, as principais divisões dessa carta. Essa carta, ela tem um momento de saudações. Nos versículos 1 e 2, Paulo se apresenta e, juntamente com Timóteo, dirige a carta e saúda a todos os irmãos com a sua saudação de praxe, graça e paz. Lembrando aos irmãos que a graça vem primeiro, a paz vem depois. A graça é a fonte, a paz é a consequência. A graça é a causa. A graça do Senhor que acompanha e que chega trazendo a shalom, que é a paz. E aí ele também é inteligente, porque ele, falando em graça, está falando ao povo gentílico, mas falando em paz, dentro de uma sinagoga, ele se dirige ao shalom, falando também ao povo judeu. Muito inteligente essa saudação de Paulo. E como toda a carta de Paulo, irmãos, toda a carta de Paulo pode ser dividida em duas partes. Uma parte onde ele mostra a questão doutrinária e uma outra parte onde ela aplica aquela questão doutrinária através de exemplos, exemplificando como colocar na prática aquilo que ele ensinou. Paulo é engraçado, ele não escreve de forma capitular, ele não coloca uma coisa e explica ela totalmente, não. Geralmente, quando ele começa a explicar algo, ele explica um pedacinho num capítulo, explica outro pedacinho em outro capítulo, explica aí. Paulo escreve como quem está colocando um parafuso numa bucha de parede. Ele dá uma roxinha aqui, aí depois dá outra roxinha ali, aí depois dá outra roxinha, e vai construindo de arroxinho em arroxinho a sua teologia no primeiro momento, depois ele aplica, mostrando na prática como é que deve funcionar. Você está com sua Bíblia aí aberta? Colossenses, no capítulo 1, nós vamos começar com o versículo 3, onde Paulo ora por esses irmãos, e a sua oração pode ser dividida em duas partes. Num primeiro momento, ele ora agradecendo a Deus pelos colossenses. Dos versículos 3 a 8, o texto diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo agradece a Deus pelo progresso, pelas perspectivas de fé que os irmãos estão tendo. Eles estão se desenvolvendo, existe dedicação ao Senhor Jesus. Paulo está agradecendo por esse crescimento, agradecendo por esse desenvolvimento. E você vê aí o eixo principal da teologia de Paulo, que é aquilo que os teólogos chamam de virtudes teologais.
você vai perceber que Paulo fala em fé, amor e esperança. Esses três termos, na teologia protestante, os teólogos protestantes, eles dizem e eles chamam essas três virtudes de virtudes teologais. A base da teologia paulina está sempre em falar sobre fé. Fé é o que nos mantém firmes. Sobre esperança é aquilo que nos faz manter a cabeça erguida. E a esperança sempre na volta de Jesus. Sobre o amor na sua realidade prática, sobretudo no amor aos irmãos. Os teólogos católicos vão acrescentar mais uma virtude, que é a virtude da alegria, baseada na carta aos Filipenses, que é uma carta que Paulo fala de alegria de ponta a ponta, uma carta em que ele está de bom humor. E nesse sentido, irmãos, eu concordo, é interessante, acredito que essas quatro virtudes são as principais virtudes da teologia de Paulo, e são coisas que nós precisamos analisar na nossa vida, se está bom ou se está ruim. Meu filho, você quer saber se você tem saúde espiritual? Verifique se a sua fé está bem fundamentada em Cristo. Verifique se você, no seu coração, ainda espera pela volta do Senhor Jesus. Verifique em seu coração se você ainda ama Cristo e ama a igreja. E verifique em seu coração se a alegria que está lá dentro é uma alegria verdadeira que sai de dentro para fora, não uma alegria que vem de fora para dentro. É por isso que é chamado de virtude, porque essas virtudes só tem, de fato, aquele que é nova criatura. Se não for nova criatura, para criar essas virtudes de si mesmo, ele não vai conseguir. Tem que ser nova criatura, tem que nascer de novo. Aí Paulo vai e ele ora, agora intercedendo pelos irmãos de Colossos. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 1, a partir do versículo 9. Olha só, coisa linda. Ele diz, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que coisa linda, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo intercede pelos irmãos de Colossenses, pedindo, sobretudo, conhecimento espiritual, e que eles tenham conhecimento da vontade de Deus. Paulo pede a Deus que os colossenses tenham força espiritual e sejam gratos pelas bênçãos que eles receberam em Cristo Jesus. E agora, irmãos, para mostrar uma coisa errada, é interessante a gente começar pelo certo. No domingo pela manhã, o pastor Iranilson foi muito feliz na ilustração que ele falou sobre as pessoas que são treinadas para reconhecer notas falsas de dólar nos Estados Unidos, que elas só têm contato com as notas que são verdadeiras, porque quando ela pega uma nota falsa, pelo cheiro, pela textura, pelo jeito, já sabe que aquilo ali é falso. Paulo vai utilizar de uma estratégia muito semelhante. Como ele vai confrontar as teologias erradas, ele já mostra aquilo que é certo. E o que é certo, central, a base, o ponto fundamental para o cristianismo é Jesus, o Senhor supremo de tudo e de todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? Aí Paulo vai falar agora na supremacia de Cristo. E baseado nesse texto, um dos textos mais bonitos
do Novo Testamento que fala sobre a pessoa de Jesus. Nesse texto, inspirou muitos teólogos, inspira até hoje um rapaz chamado Abraham Kuyper, defensor daquilo que é chamado na teologia de mandato cultural. Ele entende que todas as questões do mundo precisam ser resgatadas por Jesus e pelo seu evangelho. Abraham Kuyper diz que não existe um centímetro quadrado neste mundo do qual Jesus Cristo não diga, é meu. Tudo é dele, ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. E ele é supremo, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Veja a descrição que Paulo faz de Cristo aos Colossenses. Capítulo 1, a partir do versículo 15, o texto diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olhe para mim um momento. Quando o texto do Novo Testamento é utilizado como primogênito, mesmo a palavra afirmando primeos geos, que é aquela ideia de gerado em primeiro lugar, a ideia de primogenitura no Novo Testamento não é essa ideia. A ideia de primogenitura no Novo Testamento é realçada na ideia de que o primogênito é quem herda tudo, praticamente tudo, em uma família judaica. Tanto é, irmãos, que a primogenitura no Antigo Testamento era uma coisa que era tida em alto valor. Por quê? Pegava-se todos os bens da família, dividia-se em 3 partes. 2/3 de todos os bens da família era do primogênito. E esse primogênito, ele tinha por obrigação de cuidar dos pais até a velhice. Entendeu aí por quê? Ele tinha a obrigação de cuidar dos pais até a velhice e ele assumia o controle da família e assumia o controle não só das decisões, como também um controle econômico. Ele é quem era o gestor, digamos assim, da família a partir do momento que os pais falecessem. É por isso que ele herdava 2/3 de toda a herança e o resto, 1/3, era dividido pelo número de filhos que tivesse. Então, irmãos, no Novo Testamento, quando fala em Cristo sendo o primogênito, a ideia não é do primeiro que é gerado, como querem pensar os unitaristas. A ideia é aquele que recebe todo o direito de herança, o que recebe toda a autoridade, o que recebe a capacidade de gerir tudo, todas as coisas. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele, Jesus, os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes da fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que coisa linda. Paulo mostra, nos versículos 15 a 17, a supremacia de Cristo se estendendo por toda a criação.
Ele é o Senhor de todas as coisas que foram feitas por Ele e para Ele. Nos versículos 18 até 23, Paulo mostra a supremacia de Cristo na obra de reconciliação. Jesus reconcilia tudo na sua natureza divina. Esse é o Cristo que nós pregamos. Como disse o pastor Iranilson, e ele está certo, Jesus é a essência do Evangelho. Aí, irmãos, no capítulo 1, dos versículos 24 até 29, Paulo utiliza como exemplo de dedicação o seu próprio ministério. Eu gostaria que você pulasse agora para o capítulo 2. Ele ainda fala da dedicação que ele tem na pregação deste evangelho e na lealdade que ele tem a Cristo. Aí, a partir desse capítulo, ele começa a traçar outras colunas fundamentais do cristianismo. Ele disse que Jesus era supremo sobre toda a ordem criada, e ele é o supremo que reconcilia todas as coisas com Deus. Agora, ele vai mostrar que Jesus é superior a todos os sistemas humanos. Você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 2, a partir do versículo 6. Capítulo 2, a partir do versículo 6. Jesus é superior ao filosofismo. Capítulo 2, versículos 6 a 10. O texto diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Por quê? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Ou seja, Jesus é suficiente. Ele possui a verdadeira divindade, ele possui a verdadeira sabedoria. Eu não preciso amarrar a minha vida a filosofias vãs. Jesus é superior ao filosofismo. Segundo ponto, Jesus é superior ao legalismo. Você está com sua Bíblia aberta? A partir do versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, ou seja, trouxe vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olhe para mim, você percebe que ele fala sobre circuncisão. De uma certa forma, irmãos, ele está atacando o legalismo religioso de pessoas que conheciam o judaísmo e que fixavam nos ritos do judaísmo, sobretudo na circuncisão, aquela condição de o evangelho mais os ritos do judaísmo. E neste sentido, irmãos, Paulo começa a mostrar que Jesus é superior a esse legalismo dos judaizantes. Sabe por quê? Porque Jesus oferece não um relacionamento com Deus
através do desempenho próprio, oriundo dos ritos religiosos, mas um verdadeiro relacionamento com Deus através da fé. A graça de Deus que se manifesta através da fé na vida do ser humano. Jesus é superior ao legalismo, porque através de Jesus, pela fé, nós não temos apenas relacionamento com Deus, muito mais do que isso. Nesse relacionamento com Deus, nós temos intimidade com Ele, de chegar e conversar com Ele diretamente, pois esse Jesus pendurou essa vergonha na cruz do Calvário. Esse Jesus pagou para que nós pudéssemos estar diante de Deus, tendo acesso direto ao Pai. Eu não preciso de um intermediador, eu não preciso de um sacerdote, eu não preciso de alguém que faça algo por mim. Em Cristo Jesus, todos nós temos acesso a Deus diretamente. Isso é o que marca a intimidade, que é superior ao legalismo. Mas Jesus é superior. Repita comigo, Jesus é superior. Jesus é superior ao misticismo. O misticismo era algo muito recorrente nas religiões gregas de mistério. Misticismo. E essas religiões de mistério, essas religiões que mexem com espiritualidades, com magias, elas, de uma certa forma, trazem fascínio a muitas pessoas até hoje. Eu não sei se você sabia, irmãos, mas aqui no Brasil, a quantidade maior de templos de espiritismo, chamado baixo espiritismo, não estão na Bahia, estão no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque esse povo da mentalidade europeia são fascinados com o baixo espiritismo, com o alto espiritismo, com astrologias, com magias, com voodoos. Essa coisa fascina muita gente. E muita gente da Europa é fascinada por essas coisas. Existem mais templos de Umbanda no Rio Grande do Sul do que na Bahia. Eu desafio você a fazer a pesquisa. A gente faz essa pesquisa por necessidade para traçar estratégias missionárias e conhecer, espiritualmente falando, as religiosidades no Brasil. E essa é uma coisa que espanta. Espanta, sabe por quê? Porque tem fascínio. Existe um certo fascínio. O misticismo tem um certo quê de fascínio. O Harry Potter, com a sua varinha mágica, que pode mudar as circunstâncias, tem um certo fascínio. Aquela ideia de algum tipo de poder que você, alguma frase, sei lá, um troço, abracadabra, que você diga e as coisas acontecem. Né? Tem um certo quê, tem gente que é fascinada por essas coisas. Aí Paulo vai dizer que a verdadeira realidade espiritual está em Cristo e não no misticismo vazio. Versículo 16, vamos lá, o texto diz: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Você, meu irmão, que tem procurado o misticismo, porque infelizmente tem muitos crentes, muitas pessoas que vão à igreja, mas quando tem
a oportunidade de pegar um jornal na parte do horóscopo. Deixa eu ver o que é que tem hoje para Câncer. Deixa eu ver o que é que tem hoje para Sagitário. Deixa eu ver o que é que tem hoje para Áries. Aí vai fazer esse tipo de pesquisa. E às vezes, irmão, quando não faz esse pesquisa direta ao horóscopo, ainda acreditando nisso, por quê? Porque todas as referências que lá são ditas, irmãos, são referências genéricas. Preste bem atenção. É muito parecido com algumas profecias que muitas vezes a gente vê na igreja. Deus está me mostrando que entrou alguém aqui muito triste com pecado. Irmão, se não tiver uma pessoa triste, na multidão que tiver aqui, não tiver um triste, estatisticamente falando, o Senhor está me mostrando que Deus tem te dado condições de comprar uma calça jeans. Irmão, olha, se não tiver uma pessoa que estiver aqui, Deus está me mostrando. Irmãos, olha, esse tipo de coisa, quando é genérica, agora, eu não estou dizendo que eu não creio, eu estou dizendo que eu creio, mas eu creio no que é autêntico. E a gente tem visto muita gente fazer besteira e falar abobrinha, profetizando em nome de Deus, coisas que Deus não falou, coisas que Deus não disse, dando profetadas. Eu não estou dizendo que não creio, eu creio na possibilidade de que alguém possa se levantar e falar de uma forma direta alguma vontade específica de Deus para alguma pessoa. Agora, quando é específica, e quando a pessoa está ouvindo, sabe que é com ela. Agora, irmãos, você que está envelhecendo, você que chegou nessa noite com dor no seu corpo, camarada trabalha no comércio o dia todinho. Aí vem para o culto. Num ar-condicionado desse, irmão, quando se senta, o sapato apertado, tem desse que o pé está mesmo assim, claro. Vamos ser coerentes, né? As profecias genéricas, pelo amor de Deus. Você que está aqui, que está lutando com uma causa. Ah, meu irmão, se eu for lutar, se eu for relatar as causas... Se eu for falar sobre as causas que eu estou lutando, só a graça de Jesus. O culto da vitória vai se transformar em culto de lamentação. Mas o fato é esse, irmãos, o fato é esse. Então, veja, Jesus é maior. Jesus é maior do que o misticismo. Sabe por quê? Porque a verdadeira realidade nós encontramos em Cristo Jesus. A verdadeira realidade espiritual. É através dele que temos saúde espiritual. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. É através dele. Todas as outras realidades são sombras. Jesus, este sim, é a verdadeira realidade espiritual. Amém? Agora veja. Superior ao filosofismo, superior ao legalismo, superior ao misticismo, Jesus também é superior ao ascetismo. Você está com sua Bíblia aberta? A partir do versículo 20, olha o que é que o texto diz. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras do tipo, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade contra o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é que Paulo, contra quem Paulo está falando? Paulo está falando contra, muito provavelmente, a influência da filosofia epicurista na igreja. Epicuro, aquela ideia de que a pessoa
precisa mortificar o corpo, livrando-se de aspectos e de prazeres que existem nesse mundo, que podem ser tocados, que podem ser provados, que podem ser consumidos. Aí Paulo diz, olha, o caminho não é por aí não, isso é religiosidade falsa, isso é religiosidade vazia. Em outra carta, Paulo vai dizer que o reino de Deus não é feito de comida nem de bebida. Um movimento ascético, o ascetismo, é aquela ideia de que eu tenho que me distanciar das pessoas, que eu tenho que me distanciar do pecado e que eu tenho que mortificar o meu próprio corpo, porque na mentalidade grega, no gnosticismo, o corpo é ruim, o espírito é bom. Aí Paulo vai dizer, epa, meu irmão, freia aí com essa situação. Jesus é maior do que o ascetismo, sabe por quê? Porque ele é o verdadeiro triunfo sobre a imoralidade que o corpo possa vir a ter. Irmãos, só conseguimos vencer as barreiras eternas do pecado em Cristo Jesus. E nós só conseguimos vencer as barreiras cotidianas do pecado através do Espírito Santo e da palavra. E estas baseadas em Cristo Jesus. Jesus é o Logos de Deus. Como diz Caio Fábio, Jesus é a hermenêutica do cosmos. Ele tem razão. Ele é o centro, ele é tudo. Se eu estou com ele em minha vida, eu não preciso me separar das pessoas. Se eu estou com ele em minha vida, todas essas coisas do mundo assumem um valor secundário. Então Jesus é maior do que o ascetismo. Amém? Aí, irmãos, como toda a carta de Paulo, essa carta só tem 4 capítulos. Nos 2 primeiros capítulos, você vê a questão doutrinária. E nos outros 2 capítulos, você vê a parte prática. A prática, a questão prática. Aí, irmãos, no que tange a questão prática, olha que coisa linda. Eu não vou falar sobre tudo, não tem como. Mas eu gostaria de realçar os principais pontos. Você realmente tem se dedicado ao Senhor Jesus? Existe aqui um teste bem interessante. O que é que tem dominado a tua mente? Aquele que é de Cristo tem a mente dominada pelos valores do céu. Diga amém. Capítulo 3, versículos 1 até 4. Portanto, ao teste. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja, se você tem dedicado a sua vida ao Senhor Jesus, os valores eternos, o pensamento do alto, o viver do céu, as prioridades do reino, a vontade de Deus está na tua cabeça. Ela não está lutando com outras coisas. Irmãos, aí no capítulo 3, ainda, a partir do versículo 5 até o versículo 11, Paulo vai mostrar para nós que a pureza pessoal nós só poderemos encontrar sendo nova criatura, assumindo uma nova posição diante de Deus em Cristo Jesus. Do versículo 5 até o versículo 11, ele fala sobre isso. A partir do versículo 12, ele começa a dizer que os relacionamentos pessoais que são coerentes com um novo nascimento, com uma nova posição em Cristo, precisam mostrar que Jesus é o Senhor em suas vidas. E ele vai fazer isso como? Você está com sua Bíblia aberta? Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Sejam membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Ou seja, os relacionamentos são pautados por um despir-se das coisas terríveis, mundanas, malignas, e um revestir-se de um novo homem em Cristo Jesus, com novas atitudes. E essas novas atitudes, irmãos, elas permeiam toda a vida das pessoas. Chamam essa carta de carta gêmea de Efésios. Por quê? Porque a partir de agora, essa carta lembra muito o texto de Efésios. Então, Cristo tem que ser Senhor na vida conjugal, versículos 18, 19, Senhor na vida familiar, relacionamento entre pai e filho, Senhor no trabalho, relacionamento entre senhor e escravo, que era o que tinha na época, e na oração e no testemunho. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 4, dos versículos 2 a 6. Dediquem-se à oração, estejam alerta, sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja agradável, sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Estas são as exortações finais de Paulo, uma exortação a uma vida de testemunho, uma exortação a uma vida de oração, a um linguajar santo, temperado, sábio. Sabe qual é a ideia, irmãos? O evangelho que nós aprendemos, ele tem que se manifestar em atitudes santas. Se a gente aprende uma coisa e não coloca em prática, a nossa religiosidade, ela é hipócrita, é vazia, é farisaica, é errada. Todo o nosso comportamento, nossa atitude deve ser regrada, acompanhada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus nos princípios da palavra. Aí, para encerrar, Paulo coloca um time, dando uma espécie de saudação final a um time de pessoas que só tem gente muito boa. Ele fala e dá uma saudação para Tíquico, versículos 7 e 8, para Onésimo, versículo 9, para Aristarco e João Marcos, versículo 10, para Justo, olha o nome do cara, Justo, versículo 11, para Epáfras, versículos 12 e 13, para Lucas, o médico amado, e Demas, versículo 14, para Arquipo. E a Arquipo, Paulo exorta a que ele cumpra o seu ministério, e ele dá uma saudação final para toda a igreja. Amém? Eu gostaria, irmãos, de ressaltar algumas verdades espirituais para nós, que são inspiradas nessa carta, a carta de Colossenses. Em primeiro lugar, Cristo é Deus. Tremam
os unitaristas tremam, mas a realidade bíblica nos mostra acerca da divindade de Jesus. Jesus é plenamente divino, plenamente humano. E na carta de Colossenses, nós vemos os aspectos da sua divindade sendo ressaltados. Irmãos, Jesus Cristo é Deus encarnado, Ele é o Senhor de toda a criação, Ele é o Senhor da criação, que está por vir, um novo céu, a nova terra, o Senhor será Ele. Ele é a expressão real do Deus invisível. Ele é eterno, Ele é preexistente, Ele é onipotente, Ele é igual ao Pai, Ele é supremo, Ele é completo, Ele é suficiente, e nele nós temos tudo aquilo que precisamos. Segunda coisa, irmãos, esse Cristo que é tudo, Ele é o cabeça da igreja. E aqui gostaria de mostrar para os irmãos a declaração doutrinária da denominação batista sobre o senhorio de Cristo. O texto diz assim, olha: a fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Sua soberania emana da eterna divindade e poder, como unigênito Filho do Deus Supremo. A sua redenção vicária, ressurreição vitoriosa. Sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita, santidade divina, e se aplica à totalidade da vida. Dela procede a integridade do propósito cristão, dela procede o poder da dedicação cristã, a motivação da lealdade cristã. Essa lealdade exige a obediência aos mandamentos de Cristo, dedicação ao serviço, fidelidade ao seu reino, máxima devoção à sua pessoa, como o Senhor vivo. Jesus é a suprema fonte de autoridade. Ele, o Senhor Jesus Cristo, e toda a esfera da nossa vida está sujeita à sua soberania. Terceira coisa, a nossa união com Cristo. Você tem ligação com Deus em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Por causa de Jesus, nossos pecados foram perdoados. Por causa de Jesus, nós fomos reconciliados por Deus. Por causa de Jesus, nós temos verdadeira liberdade espiritual. Nossa ligação de fé com Jesus faz com que nós nos identifiquemos com a vida de Jesus, nós nos identifiquemos com a morte de Jesus, nós nos identifiquemos com o sepultamento de Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, e, sobretudo, irmãos, nós nos identificamos com a ressurreição de Jesus. Ele está vivo e é a base da nossa vitória. Por último, tenha cuidado com os falsos ensinos. Tenha cuidado com regras criadas por seres humanos querendo acrescentar algum valor ao evangelho. Legalismo. Tenha cuidado com disciplinas rígidas, regras rígidas, sobretudo nas questões do dia a dia da vida, ascetismo. Tenha cuidado com culto a falsas filosofias, falsas visões, falsas ações de anjos, culto diretamente aos anjos. Os próprios anjos, eles, os verdadeiros, quando as pessoas vão adorar, ele mesmo diz: não adore a mim, não adore a mim. Veja os exemplos dos anjos, sobretudo no livro de Apocalipse. Afirme a sua fé naquilo que é correto. E o que é correto? Jesus. Jesus é a suprema fonte de autoridade prática, de autoridade espiritual, de realidade espiritual para cada um de nós.
se você conhecer a Jesus e a sua palavra profundamente, você não vai se atrapalhar com ventos doutrinários e você não vai ser um empecilho para o desenvolvimento da igreja, nem para a expansão do evangelho. Nesses 4 minutos que me resta, porque a ideia é um livro em 1 hora. Recebi de 8 e 2, são 20h56. Eu gostaria, irmãos, de orar. E eu gostaria de pedir que orássemos pelo crescimento espiritual da igreja, que nós possamos crescer com equilíbrio e com maturidade num ano muito difícil, que é esse ano de eleição 2022. Já falei sobre ansiedade, já falei sobre ira. Baseado nesse texto aqui, irmãos, a ideia é aquilo que você crê, você precisa expressar a atitude prática dessa crença, mostrar na realidade. Não se coaduna os princípios da palavra de Deus com nenhum movimento político ou ideológico que defenda o aborto ou a eutanásia. Nenhum movimento político ou ideológico que defenda o aborto ou a eutanásia merece a sua atenção se porventura você de fato tem conhecido a esse Cristo que é o Senhor da vida e da morte. Simples assim. Se tem pauta de morte de bebês, caia fora. Satanás odeia bebês. Jesus foi criancinha. Um bebê que nasce é uma expressão de esperança. Ele é o Senhor da vida e continuará sendo o Senhor da vida. Segunda coisa, irmãos, vamos orar pelo crescimento espiritual, individual de cada um de nós. Nós estamos no meio de uma batalha. Não percebe que está no meio de uma batalha aquele que já se uniu ou que já está com a sua vida totalmente misturada com os princípios e os valores do mundo. Terceira coisa, gostaria que os irmãos orassem para que nós possamos ter discernimento espiritual. Discernir falsos ensinos e discernir o que é falso e o que é verdadeiro nesses momentos atuais em nossa nação, que não é fácil. Só com a ajuda do Senhor é que nós podemos ter a ideia. Só Ele é quem pode nos ajudar. Só Ele é quem pode nos orientar. Vamos ficar em pé, vamos encerrar com oração. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida e Te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê forças para manter e defender o certo do jeito certo. Senhor, que o Senhor nos dê capacidade espiritual, discernimento para reconhecermos falsos ensinos, falsos posicionamentos. Que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos dar um melhor testemunho do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pelo crescimento espiritual da igreja. Que esse momento turbulento de 2022 não nos afaste do Senhor nem do seu amor. Eu quero te pedir, meu Deus, no nome de Jesus, que individualmente, cada um de nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu clamo, sobretudo, por aqueles que estão enfrentando fortes batalhas
espirituais em suas vidas. Concede vitória a eles, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai eterno, muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, nos dá da tua graça e sabedoria para tomarmos as decisões certas no tempo certo. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e durmam em paz em nome de Jesus. Um sono bem reparador, bem restaurador.